Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Este podcast é fruto de um trabalho para a matéria de História Pública na Faculdade de História PUC Campinas. Eu sou Matheus Gonçalves e hoje nosso grupo iremos fazer um podcast sobre o filme A Batalha de Argel. Bem, começando, vamos dar umas informações gerais sobre o filme, antes de falar sobre o contexto, como foi produzido e os seus temas, certo? Ele é um filme de 1966, do o diretor Dilo Pontecorvo, e é, ele é uma produção italiana-argelina, que o tema ele fala sobre a guerra de independência da Argélia, que foi entre 1954 e 62. Mas ele tem um foco mais entre os anos 56, 57 e brevemente um pouco uns anos depois. O filme se passa na cidade de Argel, que é a capital, e ele foca no bairro, que é Casbah, que é bem importante. O filme, ele foca bastante no grupo revolucionário que chama FLN, que é Frente de Libertação Nacional. Eles têm o objetivo de trazer dependência para a Argélia. Então, eles lutam contra as forças francesas, de vários modos. O diretor ele se esforça bastante para mostrar não só o lado dos revolucionários, os argelinos, né, mas também dos franceses, e com todas as suas complexidades, vamos dizer. Não só dos franceses, mas também dos argelinos. O filme ele foca bastante, mas na cidade. Mas ele faz umas menções também lutas armadas que ocorrem fora da cidade. É muito interessante que um ator e também produtor do filme, que ele chama, desculpa se minha pronúncia estiver errada, Sadi Yassef, ele na época da década de 60, e na época da guerra, ele foi um membro da FLN, ele é liderança, e ele ele foi até a Itália para procurar um diretor que, de acordo com o making of, o documentário sobre o filme, ele foi lá com o objetivo de achar um diretor que tivesse uma tendência mais esquerdista, vamos dizer, né, para que produzisse um filme sobre a luta que eles fizeram, certo? Ele procurou 3 diretores. Só o terceiro que aceitou, que é o Dilo Pontecorvo. Quando ele chegou para o diretor, o Pontecorvo, ele já tinha um roteiro, vamos dizer, meio que pronto. Mas o Pontecorvo, ele rejeitou, porque ele, como ele diz, que tem características de um amador, de um amador, certo? Então, ele produziu um novo roteiro, que é o que foi utilizado para o filme. O Yassef, ele virou o ator do filme, mas ele tinha receios, né? Porque ele não era um ator, mas, no final, ele aceitou, porque ele queria garantir que o filme tivesse uma veracidade, que tivesse uma visão, né? Tanto o diretor quanto o roteirista, que é o Franco Solinas, o diretor disse que eles têm uma visão que em uma guerra as coisas não são tão preto e branco, tem umas complexidades no meio. Então eles fizeram um esforço para que isso acontecesse. O filme ganhou o prêmio de Festival da Veneza, que é o Leão de Ouro, e ele foi projetado em vários países. Fez sucesso e até hoje é considerado um clássico, um cult, como dizem, né? Mas, na França, só em 1971, 5 anos depois dele ser é, inaugurado, lançado, ele foi projetado na França, porque originalmente ele foi tratado como um filme anti-francês, pela forma como tratam o filme. Mas, mas um dos atores que faz o Coronel Mathieu, que é o Jean Martin,
ele comenta que, pelo menos na visão dele, ele não percebe o filme como tal. O que vocês acharam sobre o filme, sobre essas informações? Matheus. Muito bem, obrigado, muito obrigado, Paulo, pela sua introdução, comentando um pouco sobre o contexto, o enredo do filme. De fato, percebo que existe no filme ele de fato ele é produzido, não só produzido como lançado 4 anos depois da revolta da guerra de Argel, mas tipo como que existe essa questão de que muita coisa desse evento que o filme retrata, tipo, eles de certo modo eles são tipo recentes, não no sentido tipo aconteceu mês passado. Não, mas no sentido de que é, está muito mais próximo, é um passado tipo, que é muito mais próximo tipo, ao presente do que se a gente pegássemos, por exemplo, outros acontecimentos, tipo, independente, seja da temporalidade ou até mesmo do espaço. Então, tipo, esse é um ponto que eu acho muito pertinente por pensar, principalmente que está dando pelo contexto dos anos 60 é, na, na emoção, tipo, ainda da revolução e da independência da Argélia contra a França. Muito bem, Paulo. Uma coisa que é, é comentado no do documentário é que várias pessoas que participam, que não são atores mesmo, são extras, né? É como se eles estivessem revivendo o que viveram. Porque, como você disse, Matheus, fazia poucos anos que aconteceu, então eles só estavam, como posso dizer, reencenando o que fizeram anos atrás. Exatamente, exatamente. Agora vamos comentar um pouco sobre os temas que são debatidos no filme da Batalha de Argel. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Matheus, pela narração de vocês. Eu só queria ressaltar um ponto de que os participantes, os protagonistas que foram a favor da Revolução e da Batalha de Argel, foram, no caso, os muçulmanos, porque na Argélia em si havia uma grande concentração de muçulmanos de origem mais histórica, proveniente dos Baibers, que já conviviam ali. E por estarem vivendo sob julgo colonial da França, colocava em xeque e em batalha vários interesses culturais e econômicos naquela região. E também agora começarei a trabalhar sobre os temas da Batalha de Argel e quais temas mais centrais o filme nos traz a sua visão. Um dos temas que o filme nos traz é a natureza da guerra assimétrica e o dilema da violência, a definição do terrorismo e da luta armada, na qual o filme ele se recusa a oferecer uma visão simplista, mostrando a escalada da violência urbana. Qual, por exemplo? O argumento seria que há necessidade de violência para o oprimido. A FLN, Frente de Libertação Nacional, que não tinha poder militar convencional, eles adotaram táticas de guerrilha e terror como o único meio eficaz de quebrar o controle colonial e mobilizar a população. Por quê? Pelas cenas iniciais do filme, nós vemos como que a população mais pobre, no geral a população muçulmana, ela era menos favorecida e mais oprimida em relação francesa, sem a representação que deveria ter, até mesmo sendo considerada em maior quantidade. O filme questiona se o terrorismo é a arma do fraco ou apenas a versão do fraco em usar a violência estrutural exercida pelo colonizador. Outro argumento seria a desumanização dos alvos, na qual
Um dos personagens do filme, a Lila Point e a FLN, precisam justificar seus atos perante si mesmos e a população, argumentando que os alvos civis franceses representam a estrutura de opressão, borrando a linha entre combatente e civil. Em uma das cenas do filme, isso fica muito evidente quando no início da Revolução, no início da guerra, os alvos eram os policiais. Eles estavam matando policiais na cidade, como forma de chamar a atenção e demonstrar a revolta. Só que, em contrapartida, os policiais, em vez de focarem na proteção das delegacias, como o próprio autor questiona, e também no combate mais central aos grupos terroristas, eles acabam explodindo uma bomba na área civil do bairro Casbah, que era o bairro muçulmano onde estava localizada grande parte da população muçulmana ali da cidade de Argel. E nisso a gente entra na resposta brutal do colonizador, onde o exército francês, liderado pelo coronel Mathieu, representa a face racional e implacável do poder estatal. Por quê? Nesse tópico, nós justificamos a tortura, que ela é usada como um instrumento. Mathieu argumenta friamente que para combater o terrorismo, ele precisa usar métodos que também estão fora da lei. No caso, como o próprio filme demonstra, a tortura e execuções sumárias, visando um suposto bem maior da ordem e da preservação colonial. E nisso temos uma famosa frase dele no filme, onde ele fala que para acabar com essa insurgência, se é necessário cortar a cabeça, porque essa analogia de você cortar a cabeça e acabar com a revolução vem de você cortar o cérebro ou capturar os líderes dela. E também com o seguinte argumento: a vitória militar é uma derrota política. Pois o filme demonstra que, embora o exército francês consiga vencer a Batalha de Argel, o nome do filme no caso, porque no filme eles conseguem derrotar a FLN, prendendo seus líderes e executando alguns. A repressão brutal e a tortura apenas aceleram a perda da guerra política maior, alienando a população mundial e, crucialmente, a própria população argelina. Isso fica também muito evidente no filme, quando a gente percebe a escalada de toda a violência. A gente vê que no decorrer do filme, os dois lados, para fazer frente um ao outro, eles vão aumentando seus graus de violência. Em uma das cenas do filme, por exemplo, temos o exército francês torturando pessoas ao público, em uma região de um cortiço, com todas as outras pessoas observando seus semelhantes sendo torturados. Nisso, logo depois, nós temos uma cena ainda mais violenta de um grupo da FLN passando por um carro pelas ruas do bairro francês, atirando em civis inocentes, demonstrando como que sempre a violência acompanha a violência e sempre com mais. É mais violência para combater mais violência. E é sempre assim. Nisso, entramos numa outra questão que fala justamente sobre o colonialismo e a luta pela dignidade, no qual eu também já falei, e o Paulo também trouxe algumas ideias. O filme estabelece o contexto de Casbah como um lugar de pobreza, falta de oportunidades e segregação, contrastando com a opulência dos bairros europeus. O filme demonstra isso bem evidente, aonde os bairros europeus eles têm uma estrutura bem melhor do que os bairros muçulmanos, no caso. E nisso, vendo toda essa diferença estrutural, nós temos a ascensão de um sentimento nacionalista do que é ser da Argélia, o que é ser argelino.
O impulso para a revolução não é apenas por melhores condições de vida, mas por autonomia e identidade. O despertar de Ali Lapointe, o criminoso comum, para a causa revolucionária, simboliza a tomada de consciência coletiva contra a humilhação colonial. E também temos, no caso, a mobilização das massas. O filme é um estudo de como um movimento de libertação consegue a adesão de toda uma população, incluindo mulheres e idosos, que se tornam parte integral da rede de guerrilha. E isso fica muito evidente na cena final do filme, quando a FLN já está destruída, mas que alguns anos depois eles conseguiram acender a chama da revolta. O povo começa a prestar mais atenção na repressão que eles sofrem e começam de fato a querer guerrear contra o seu inimigo, no caso, os franceses. E o nosso colega Paulo, ele quer fazer algum comentário. Por favor, Paulo. Bem, como você comentou, a FLN, tanto os franceses, eram a violência, a tortura, o filme fala como que é o interrogatório, ele não fala tortura. É como o coronel fala, que nenhuma vez se tortura, mas sim interrogatório. Mas, na caso da FLN, não foi usado só a violência, né? Tem uma parte do filme que eles mandam uma notícia, uma mensagem para as pessoas do bairro, né? Falando que, ó, daqui para frente vai ter uma semana de greve. Ninguém vai trabalhar ou ficar nas ruas. Quem é morador de rua não tem onde ficar, tem que ser acolhido. E um dos líderes do movimento, ele disse que a gente está fazendo isso para mostrar que o nosso movimento não só tem, como posso dizer, peso, tem as pessoas nele, né? Mas isso chamaria a atenção Nossa, eu não vou lembrar o nome da organização. Não, acho que é a ONU. Eu acredito que seja a ONU, que eles falam que nessa situação de conflito dos dois lados e da greve, mostraria para a ONU que a gente tem um peso e, na sua votação, o que vocês vão fazer a partir dessa situação da Argélia, né? É como você disse, no final mostra um grande movimento. Mesmo que a FLN tenha perdido muitas forças, o povo, ele vai para as ruas, né? Com as bandeiras. E, de acordo com o filme, pelo menos, a narração fala que, de repente, as pessoas vão para a rua, sem nenhum aviso. Muito obrigado, Paulo, pela sua observação. Obrigado também pela sua argumentação. E isso também, ela nos remete ao estilo que o filme adotou. Porque como o próprio Paulo e o Matheus, meus colegas, meus amigos aqui do podcast, eles falaram sobre suas versões, e o que acontece? Como que o filme ele trata disso? O filme ele foi tratado de uma maneira neutra, aonde você tem uma busca pela verdade histórica. Ele adota uma aparência de neutralidade e objetividade, documentando os fatos de ambos os lados, sem ter uma trilha sonora dramática e sem ter um herói, o que confere credibilidade à narrativa. Por quê? Quando você trata um lado como herói e um lado como vilão, você acaba destruindo os fatos, você acaba criando uma narrativa. No caso do filme, demonstrando a violência de ambos os lados, demonstrando as táticas, falando verdades e mentiras que todos os lados colocaram, você demonstra o seu compromisso com os fatos, assim garantindo uma credibilidade maior. E assim eu passo a palavra para o meu amigo e colega Matheus. Muito obrigado, Ramon, por ter trazido sobre as temáticas que o filme traz. Agradeço também para o Paulo, que trouxe também comentários interessantes a respeito do todos os pontos que o Ramon trouxe. E eu acho interessante também porque o que o Ramon trouxe, porque
durante o filme ele traz uma perspectiva traz de fato os ambos os lados, tanto o lado da Argélia quanto o lado do francês. Então existe tipo uma espécie de dialética, seria tipo entre um, um europeu, um africano e um europeu, um explorado e um explorador. Então, tipo, a gente vê que existe uma dicotomia entre o filme e que ele, de fato, ele tinha, conforme o Paulo comentou, um propósito de construir uma narrativa para basear na luta e também na identidade árabe islâmica. Vale lembrar tipo, a todos que é, durante séculos, se a gente pegar o norte da África, principalmente Marrocos, Tunísia, Egito, até a própria Argélia, foi bastante influenciada por conta da questão do islamismo, principalmente da disseminação da fé muçulmana. E a história, ela foca principalmente da Frente Nacional, Frente de Libertação Nacional, a FLN, e como os personagens eles vão tentando se articular diante do imperialismo europeu que ainda estava ainda em domínio, principalmente no continente africano. E tendo como um dos personagens dos principais focos na história, que é o Alina Point, que foi um nativo argelino e um dos líderes revolucionários. E vamos ressaltar também de que, para lembrar a todos, de que entre o século XIX e XX, como a Europa já estava perdendo bastante colônias na América por conta de vários movimentos de independência, vários países europeus começaram a explorar outros países de outros continentes, como foi no caso da Ásia e também no caso da África. Da África durou até no máximo 1994, tendo seu último país a conquistar sua independência, a África do Sul, em 94. E, tendo em vista essa visão, a gente vê que, do decorrer do século XX, vários países africanos tentam conquistar sua independência, e um deles é a própria Argélia. Então o filme ele traz ambos pontos de vista, só que majoritariamente ele traz o ponto de vista do argelino, focando principalmente na questão da miséria, da opressão colonial, da motivação para uma resistência armada, o que era algo tipo, muito raro e inédito ainda para aquela época. E tanto assim, tipo, que ele foca bastante na questão da violência e da opressão. O que quando a gente pensa, por exemplo, num filme que é para focado, por exemplo, para a construção de uma narrativa, seja um filme, um livro, ou até mesmo quadros artísticos, a gente pensa, temos que fazer algo, tipo, para construir a nossa história, tipo, que seja algo heróico, tipo, que tenha, tipo, um sentimento de patriotismo, e muitas vezes, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem, tipo, uma das imagens mais emblemáticas, que é o grito de independência do Pedro Américo. Só que esse filme, ele não romantiza a guerra, tipo, muito pelo contrário, ele busca, tipo, expor toda a brutalidade de todo um sistema imperialista e colonialista que a França estava exercendo sobre a Argélia, e que, mesmo assim, o país europeu ainda usava a força militar para manter o controle da sua colônia, que era a Argélia. Então, e com essa frente, com a FLN e a França, a gente vê tipo, que existe uma dicotomia, como tem uma dialética entre nós, argelinos, contra eles, os franceses. Então, tipo, mostra tipo, que o sistema colonial francês é um dos principais problemas, tipo, na qual cria uma divisão social e física entre os nativos argelinos e os colonos franceses, o que é algo que é mostrado fortemente do decorrer do filme, e seja as divisões divisões feitas que mostram suas condições diferentes de vida ou até mesmo de direitos. Então, o filme ele usa, tipo,
como o Paulo comentou, um estilo documentário, tipo, preto e branco, com atores que eles não eram, tipo, famosos, artísticos, ou qualquer título que possamos dar. Muito pelo contrário, tipo, uma grande parte deles eram participantes reais que participaram dessa batalha de Argel, sendo que um deles foi o roteirista, o Saad Youssef. Então, esse uso tipo, de atores não profissionais foi uma jogada interessante porque dá uma sensação de um relato histórico factual e imparcial diante de tudo que é apresentado no filme. E que ela traz uma autenticidade à narrativa. E um dos elementos que são trazidos, principalmente comentado agora há pouco com o Ramon, que é o uso sistemático da tortura, tipo, pelo exército francês, tipo, para conter essa guerra, conter esses conflitos e causar tipo uma guerra contra-revolucionária, ou seja, tipo, uma guerra tipo, contra a revolução de Argel. E o filme ele expõe abertamente a essa prática, o que na época gerou muita controvérsia na França por conta dessa exibição de cenas como essas para a época dos anos 60. E o filme mostra, de fato, a complexidade da guerra, da guerrilha urbana e como as táticas eram apresentadas e usadas da FLN, tipo, incluindo, por exemplo, os atentados a bombas em áreas civis frequentadas principalmente por franceses. Tem tipo até uma cena aí que tem um atentado no meio de um restaurantezinho, tipo, que tinha um jukebox e pessoal tipo, que era europeu estavam visitando e aproveitando todo esse paraíso, que podemos dizer, e que do nada, tipo, só teve, foi bombardeado, tipo, teve bomba, tipo, e resultando vários mortos, não no sentido, tipo, causar maldade, mas sim, tipo, causar um protesto diante de tudo que tá, todas essas práticas colonialistas que a França estava fazendo. Então, e os franceses criavam ações contra-terroristas diante de todos esses ataques. Isso força tipo, o espectador a pensar e confrontar a natureza da violência em conflitos em relação à libertação nacional. E pensando no foco pós-colonialismo, a descolonização, como mencionado anteriormente, sem querer também vai trazer um spoiler tipo, que a gente acabou trazendo, mas tipo, no final do filme a gente vê que ele traz uma tentativa de construção de uma identidade nacional argelina unificada, baseada tipo, nessa memória coletiva da luta da independência, tanto que um dos símbolos que mais me marcou bastante, principalmente no final do filme, foi o uso da bandeira atual da Argélia, que é uma bandeira tipo, dividida. Da direita é branca e na esquerda é verde, e tem uma lua vermelha no centro, com uma estrela vermelha, e que é muito apresentada no final do filme. E com isso a gente tem uma passagem tipo, de consciência nacional para uma consciência política e social para a construção de uma nação totalmente independente após sua libertação contra todo o imperialismo. Então, para tentar complementar tudo, a gente vê que ele adota uma perspectiva tipo, tanto de ambos os lados, mas com foco na visão argelina e com uma estética realista dominante para tentar oferecer uma interpretação do conflito com foco nos custos humanos e nas complexidades, né, questão moral, de uma guerra tipo, em prol de uma independência nacional. É interessante comentar também que você comentou, Matheus, sobre a questão da guerrilha urbana, né?
Uhum. E o, uma hora, nossa, agora eu não vou lembrar o nome do líder, ele é bem famoso. Ele falou que ele foi capturado pela polícia, ele foi levado na frente dos jornalistas, né? E os jornalistas perguntam para ele: você não acha covarde colocar bombas em bolsa de mulheres e explodir civis? Aí o líder responde, né? Que ele fala: ó, mas também não é mais covarde você usar um avião e bombardear milhares de civis? Então, o que tal fazer assim, ó? Você me dá os aviões, que eu te dou as bolsas para você, as cestas. Aí você quer que faça o quê, não é? Exatamente. A gente vê tipo, que é um conflito que tem essa questão de violência de ambos os lados e que muitas vezes é uma questão de luta, principalmente quando se trata de uma questão de colonialismo, que é algo que é totalmente estrutural e que tem impacto, e que tem é, impactos, não só impactos, como também uma marca é, de destaque em toda a história nacional da Argélia. O que você acha, Rafael? O que eu acho? Ah, eu acho bem, vamos dizer assim, só ver aqui o que eu ia falar aqui. Tipo, bem legal esses assuntos, porque, tipo, como eu disse, ele tem como uma coisa que eu gostei muito, que é quando ele utiliza um estilo bem quase documental, né? Com atores não profissionais. E o mais legal que eu vi nesse filme quando várias vezes você vê uma câmera que fica transitando com urgência, como se a batalha, né, o filme tivesse feito ali na hora durante a batalha, tivesse ocorrendo a batalha e tivesse uma pessoa filmando ali no local. Então eu achei muito legal isso aí também. Muito É, bem. o documentário, ele comenta bastante. É interessante que esse documentário ele foi produzido décadas depois. Eu acredito que seja em 2004. E ele comenta que, sim, o diretor ele escolheu preto e branco porque ele queria o realismo. O Pontecorvo, ele aparentemente, eu não conheço ele, é a primeira vez que eu ouço falar dele. Ele é famoso por ter feito um filme antes, chama Capo, acredito, que seja sobre a Segunda Guerra. Que também utiliza a mesma técnica, que é preto e branco, e é um pouco mais velho também. Então, acho que seria a questão monetária ou questão de estilo de, de filmar, não é? Mas ele quis usar preto e branco para que se fosse bem real, não é? Exatamente. Exatamente. Tem essa questão do uso do preto e branco como uma estética usada tipo, para uma produção de documentário, tipo, que é o que o diretor do filme ele não só comenta, como também ele acerta em si, tipo, na questão do uso para a produção desse filme. Para parecer um. Como é que é? Ele comenta que é Newsreel, que é um cinejornal, que é como Interessante. antigamente, várias décadas atrás, as pessoas não viam o jornal pela TV, ou pelo celular, como é hoje em dia, né? Mas sim pelo jornal. Não, no jornal. No cinema. No cinema, eles passavam as notícias até certa década. Então, a ideia seria essa, não é? E o Ramon, ele comentou sobre a questão da trilha sonora. O que é muito interessante é, como eu falei antes, a produção é italiana, é argelina, certo? E quem na época era um jovem artista, maestro, era o Ennio Morricone. O Ennio Morricone, ele produziu vários filmes durante as décadas, acho que até 2018. Ele já está falecido. Mas ele produziu como era. Não, não era o Smash. Três Homens em Conflito, o filme do Oito Odiados, Nossa, o Tarantino, entre vários outros. Não, mas a trilha sonora, mesmo que não seja dramática, ela é importante também. Por quê?
Se você vê na questão da créditos e notas sobre a produção, aqui fala que a música, a trilha sonora, foi produzida por Ennio Morricone e pelo diretor, o Pontecorvo. Que o Pontecorvo, parece que antes, aparentemente, ele produzia a própria trilha sonora. Mas nessa ele contratou alguém, que é o Morricone, mas ele deu uma ideia, ó, eu quero que tenha um começo assim, e a partir dessa base, o Morricone produziu, não é? Mas, eu, como foi dito antes, os atores, eles eram vários, eles eram não profissionais. Tanto que o, o principal, que é o Ali, e o ator, que não era ator, na verdade, né? É a primeira vez que ele atuou, né? Então, ele tinha várias, como posso dizer, faltas que eram muito parecidas com o personagem que ele interpretou. Muito bem, eu agradeço aos comentários do Paulo, do Rafael e do Ramon. E agora vou passar a palavra para o Rafael Colucci, que vai comentar toda a construção do passado e os discursos e a interpretação que o filme passa em relação também à independência da Argélia. Bom, então, gostei muito do que vocês falaram, e é como o Matheus disse agora, como o passado está sendo construído pelo filme. Então, o filme ele constrói o passado utilizando uma estética de um quadro de um realismo quase documental. Ele que mistura técnicas de documentário e ficção para criar uma narrativa histórica crua e urgente. E aí eu coloquei não, vou falar também dos primeiros elementos, os principais elementos que contribuem para essa construção do passado, que é o estilo visual e técnicas de filmagem, como já foi falado pelo Matheus, até pelo Paulo, o uso de fotografia em preto e branco, e também as filmagens em locais reais, né? Locações reais na Argélia. Que eles dão uma aparência de um cinejornal, já que também tem como foi falar também, uma câmera que fica transitando por urgência. Então dá esse aspecto de um cinejornal. Os outros que também já foi falado, que é os atores não profissionais, que isso ajuda, porque aí são pessoas que até mesmo alguns são participantes da guerra, né? Que já participaram da guerra. E isso aí reforça um sentimento de autenticidade e foca na batalha coletiva do povo. E também tem uma perspectiva equilibrada, que o filme ele tenta mostrar tanto o lado da FNL como o lado dos franceses, mostrando o motivo, o que cada um está fazendo, né? Tipo, como eles lidam, como a FNL luta contra os franceses e como os franceses tentam parar a FNL. E também tem a narrativa focada nos eventos, que a trama ela segue a ascensão da FNL desde a sua organização, né, até a captura de seus líderes. Isso focando nos eventos e na mobilização popular. Então, como já foi falado, acho que pelo Ramon, não tem um herói assim, não tem um herói único assim que um protagonista. É como se fosse vários protagonistas e cada um delas está focado nos eventos. Tem o objetivo de nação, que era como que o filme ele ajuda a construir uma identidade nacional da Argélia pós-independência, baseada na luta e sacrifício do seu povo, e tem a veracidade percebida. O filme ele foi financiado parcialmente pelo governo da Argélia já independente, e aí ele tem uma abordagem, e além de ele ter uma abordagem austera e crua dos eventos que geram um realismo que tem sido debatido por sua precisão histórica, mas que inegavelmente cria uma experiência de imersão do passado. E eu queria saber o que você achou, Ramon. Pois bem, então, o que eu achei dessas características? Agradeço por ter passado a palavra para mim. E o que acontece? Toda essa tática que o filme utilizou, eu achei muito legal, porque isso me faz remeter a uma obra muito mais antiga, e muito mais antiga mesmo, que é Camões. Camões, ele foi produzida não com um herói central, mas sim enaltecendo a população portuguesa
em relação aos seus descobrimentos e sua coragem em desbravar o mar. E isso me faz pensar como que a população ela foi toda, digamos, mobilizada, como que várias pessoas elas tomaram protagonismo nessa empreitada de guerra e nessa empreitada de revolução, meio que tendo uma ideia de convocação geral, como se todas as pessoas estivessem envolvidas nesse conflito, não fosse apenas uma pessoa. E essa, mais ou menos, é a minha opinião. Obrigado. Uma coisa que torna um pouco complicado a gente analisar esse filme é porque como que o filme ele constrói um passado, não é? Como que é a visão dele para o passado? Sim, a gente diz que o filme ele tenta no máximo ser imparcial, mas isso não é possível, né? O Matheus comentou antes que ele dá mais valor na palavra certa, mas é o que eu consigo lembrar no momento. Ele mostra mais a parte da Argélia, certo? E da francesa só quando é parte política, um pouco policial, um pouco militar, certo? Mas o complicado é como o filme foi produzido tão pouco tempo depois da independência em si acontecer, não é? 62 aconteceu a independência, o filme foi produzido em 65, talvez, e foi lançado em 66. Então, o que torna isso complicado é que, com tão pouco tempo depois do fato ter ocorrido, como que a gente vai julgar é a palavra errada, analisar esse filme como uma interpretação do passado, não é? Ainda mais quando, propositalmente, um membro da FLN foi até a Itália para achar um diretor, não é? Para fazer um filme sobre a guerra. E, Matheus, o que você acha sobre essa complicação? Ramon De também. fato, a gente tem um. É muito difícil a gente ter essa questão da imparcialidade. A imparcialidade, de fato, ela. A gente tem os dois lados que são mostrados, como eu tinha mencionado, só que a gente tem o que cai muito naquela questão que eu até concordo, que muitas vezes tipo, você vai mostrar a determinada realidade através de um determinado ponto de vista. E lembrando de que ele tem tipo um dos líderes da FLN, ele foi não só foi um dos revolucionários, como também tipo, ele foi roteirista, ou seja, ele também tipo, elabora tipo, toda a história tipo, também com a perspectiva argelina tipo, e toda essa construção em prol da independência da Argélia. Então a gente vê que tem mostra os dois lados, mas tem tipo um foco, não diria especial, mas tipo, tem um foco importante na questão da visão argelina, em todo esse processo. Sim, realmente, manter a neutralidade é uma coisa muito complicada. Ainda mais porque, é, como o próprio Paulo e o Matheus também já disse, nós temos uma pessoa que foi parte desse grupo revolucionário, que foi um dos líderes dele. Um dos líderes, após a independência, foi até a Itália para procurar um diretor para fazer um filme, para justamente dar uma enaltecida em toda a independência e demonstrar a Argélia como uma nação. Só que, por mais, ademais da dificuldade, em eu trazendo uma opinião minha, eu acho que o filme ele carece bastante nessa posição mais francesa em relação ao que estava acontecendo. Eles mostram mais a parte dos muçulmanos ali do bairro Casbah, mais a parte dos argelinos em si, menos a parte da França. Mas por ser
um produtor italiano, e como o próprio Paulo e o Matheus também disseram, ele jogou o roteiro original fora e criou um roteiro próprio, lógico que baseado no roteiro original, baseado no líder da ALN, mas também ele deu toda uma FLN. reformulada. A LN é outro grupo. Peço perdão, desculpa. Foi um erro. Não, tudo bem, tudo bem. Mas é isso. É nome parecido. Eu devolvo a palavra para o Rafael. Obrigado. Uma coisa que eu pensei aqui, tipo, que é bom comentar, é o momento que se passa a independência da Argélia, que se você lembrar, se passa durante a Guerra Fria. Então é bom lembrar que, tipo, provavelmente a Argélia deve ter sido apoiada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, ou por um dos dois, né? Já que estava se passando aquele momento da Guerra Fria. Acho que eu acho bom comentar isso também. Acho que achei bom comentar. Sim, essa é a questão da Guerra Fria. O documentário assim não fala Guerra Fria, mas ele comenta que, quer dizer, uma crítica de cinema falou, eles foram procurar um diretor com tendências esquerdistas, usando, claro, termos que são usados comumente hoje em dia, né? É mais complicado isso, mas sim, eles, porque o próprio grupo, ele tinha ideia, assim, além da Guerra Fria, também tinha a questão, anos 60, na África, era um momento de várias independências, não só da Argélia, mas de outros países. Mas, assim, tirando essa questão de quão complicado é analisar a partir do ponto de vista de história pública, né? Como que você coloca a história e você transforma em um produto para o público geral, né? Pessoalmente, o que vocês acharam do filme? Visões? Acharam legal? Não precisa ser tão analítico, mas também pode ser. Eu vou começando. Eu acho que foi um filme que eu senti impactado, né? Não só a questão, tipo, da maneira como produzido, mas também, tipo, como temos um retrato de uma independência de um dos países da África, que é a Argélia, e que muitas vezes a gente não é muito abordado para a gente, não só, tipo, pelo menos na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, e eu acho porque esse tem uma produção, tipo, falando sobre a independência de um país africano, como no caso da Argélia, tipo, é algo tipo, que é um tesouro, e é um filme tipo, que é muito bem aclamado na crítica, principalmente na época, nos anos 60 e 70. Então a gente e é um tipo uma das melhores produções que a gente considerado tipo, pela crítica, mas é um filme tipo que eu gostei bastante de assistir e que se eu tivesse a oportunidade de poder passar, por exemplo, numa sala de aula para ensinar sobre independência da África, eu com certeza passaria esse filme. E vocês, Ramon e Rafael? Qual a opinião de vocês sobre o filme? Eu gostei do filme. Tipo, como o Matheus falou, é um tema que não é muito falado, principalmente nas escolas. Na verdade, se é falado, tipo, é lá pro final do ano letivo. Então, quase ninguém aprende, né? Porque já tá no final, então não tem mais que aprender, podemos assim dizer. E é um filme que prende sua atenção. E é um filme que também não é muito. Não vou dizer que é muito conhecido, mas, tipo, não é um filme que, tipo, se você compara com um filme de Hollywood. Tipo, mas ele é um. Mas como na época ele foi premiado, então já mostra que ele é um bom filme, e como eu assisti, ele também é um bom filme, poder assim dizer. Tipo, eu também passaria para meus alunos, não só para meus alunos, quando eu começar a dar aula, mas também para familiares também, para que gostam de história também. Bom, obrigado, Paulo, pela palavra. E expressando a minha opinião, no início eu admito que achei o filme meio parado, meio quieto.
dando aquela a entender que seria alguma coisa meio chata. Mas no decorrer, o filme ele foi embalando e embalando de uma maneira que me fez se interessar muito, inclusive ter uma opinião extremamente positiva em relação ao filme. Em outras palavras, eu gostei muito dele. E isso também contrasta muito com o que vocês dois falaram, o Paulo, o Matheus e até o próprio Rafael. Que é o quê? Como que esse assunto não é muito abordado em relação à independência da África. Na verdade, eu me lembro que durante o meu período escolar, quando eu estudava durante o ensino médio e o ensino fundamental, a África nem era um assunto muito tratado na história, nem lá no começo, na pré-história, e nem no presente, mais próximo, na Guerra Fria ou perto dos anos 80, 90. Era uma coisa bem superficial. Aonde que a África era mais tratada, no caso, era na matéria, por incrível que pareça, na matéria de geografia, quando a geografia era tratada mais na área de geopolítica, quando ela abrangia também o assunto sobre Guerra Fria, e ela tratava muito dessa independência da África, falando das mudanças de geopolítica, quais estados-nação tinham aderido ao modelo socialista, quais deles tinham adotado o modelo capitalista, falando sobre a intervenção soviética e a intervenção estadunidense na África. Eu aprendi muito mais sobre a África estudando a matéria de geografia do que a própria matéria de história em si. Mas, agora, para as conclusões finais minhas sobre o filme, eu acho que ele é um filme muito bom, ele não é um filme ideológico, ele busca bastante os fatos, ele preza bastante pela verdade, como realmente aconteceu, e eu também passaria ele numa escola. Se eu tivesse oportunidade, se eu fizesse alguns cortes, eu passaria ele em uma das minhas aulas. Obrigado. Bem, como todos já falaram, eu vou dar uma opinião. Ô, Ramon, eu vou contrariar um pouco você. Eu acho que sim, o filme é ideológico. Ele puxa bastante para certos pensamentos. Mas, assim, o filme, claro, tem que considerar que questão da lentidão, não é? É o filme da época, né? É anos 60 ainda. Então, um estilo de filme diferente, europeu. E, assim, o filme é muito bom, ele é muito produzido, muito bem produzido, quer dizer. E, posso dizer, uma coisa que eu senti falta, talvez, é que talvez não fosse o foco, não é? O foco era, esse foco era exclusivo nas Forças Francesas e na FLN. Mas seria interessante também falar sobre o povo comum, não é? Quem não fazia parte de nenhum e nem outro. Como que eles reagiram, quer dizer, a reação aparece, não é? Mas, como que é a opinião deles em várias, os ocorridos, né? Mas o filme eu gostei muito, ele é bem legal, ele informa bastante, como posso dizer, o que mais? E é engraçado como que eu achei, né? Eu achei sem querer, e nós escolhemos fazer sobre o filme, não é? Porque ele é um é um bom exemplo de questão de história pública, né? Como que você vai transformar algo que aconteceu em algo que vai ser publicado. Claro, originalmente a intenção não era essa, quer dizer, a intenção era mais para mostrar sobre a luta. Mas, resumindo, eu estou dando volta. O filme é muito bom, muito bem produzido, a música, e é isso, né? Então, esse foi um podcast que foi produzido a partir de uma atividade que nós temos sobre história pública. Escolhemos o filme, estamos produzindo esse podcast. E muito obrigado por ter escutado.